Será que você conhece a Bíblia? Em quantos dias a Terra foi feita? Quem foi o primeiro rei do mundo? O milagre da fornalha de fogo. Teste agora os seus conhecimentos bíblicos. A primeira pergunta é: quem construiu a Arca do Dilúvio? Tempo na tela. Resposta certa: Noé. Noé, que pertenceu à 10ª geração de descendentes de Adão e Eva, viveu por centenas de anos. Naquela época, os seres humanos viviam por centenas de anos, sem ter nenhuma doença ou debilidade, devido à pureza dos alimentos, à preservação do meio ambiente e várias outras condições. A vida de Noé ficou bastante interessante após seu 500º aniversário. Pouco depois de completar 500 anos, Noé se tornou pai. Enquanto criava sua família, Deus lhe disse para construir a arca. Pouco depois de completar 600 anos, Noé, junto com sua esposa, filhos e noras, entrou na arca, enquanto Deus literalmente abriu as comportas do céu. Aliás, antes do dilúvio, as pessoas parecem ter vivido por muito tempo, muitas centenas de anos. De fato, o avô de Noé, Matusalém, que morreu no mesmo ano do dilúvio, é o homem mais velho mencionado na Bíblia com 969 anos. Algumas pessoas argumentam que não há como a Arca de Noé ter abrigado 2 de cada tipo de animal, mas os números sugerem o contrário. De acordo com as medidas da arca, o grande barco tinha aproximadamente o mesmo espaço que 250 vagões de carga ferroviária, que algumas pessoas calcularam que podem conter entre 20.000 e 40.000 animais, aproximadamente do tamanho de ovelhas. Ainda sobre origens do mundo, responda: qual o primeiro livro da Bíblia? Cronômetro na tela. Resposta certa: Gênesis. Esse é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa origem, nascimento, início. Nesse livro é descrito a criação do mundo em 6 dias e o descanso de Deus no 7º dia. A vivência de Adão e Eva no jardim do Éden e o seu pecado, quando comeram o fruto proibido. A expulsão do casal do jardim do Éden e a sua descendência. Em Gênesis é detalhado como Noé projetou e montou a arca sob a orientação de Deus. Nesse livro também é detalhado sobre os filhos de Adão e Eva e a primeira morte da história da humanidade. A árvore genealógica de descendentes desde Adão até Noé. Esse livro descreve em 3 capítulos como foi a aliança de Deus com Noé e o grande dilúvio, sobre como ele projetou a arca e a chuva, que durou semanas e inundou completamente o planeta Terra. Próxima pergunta. Se sabe, responda: qual era o nome da mãe de Jesus? Tempo na tela. Maria foi a virgem escolhida para dar à luz o Filho de Deus, Jesus, Príncipe da Paz, que veio para salvar o mundo. Essa é difícil. Quem traiu Jesus em troca de 30 moedas de prata? Cronômetro na tela. Judas foi o traidor que se vendeu por 30 moedas de prata. Com um beijo no rosto, ele marcou Jesus e sinalizou que ele deveria ser morto. Se já leu sobre, responda: em quantos dias Deus criou o mundo? Tempo na tela. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia, devido à grandiosidade da sua obra, ele descansou. Há muito, muito tempo, antes de todas as coisas existirem, lá estava Deus. Deus existia em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eram uma só essência, perfeitamente iguais e eternas. Não havia solidão em Deus, ele vivia em uma comunhão de amor perfeita consigo mesmo. Mas, surge a pergunta: como Deus criou o mundo? A resposta a essa indagação nos leva a uma viagem fascinante pela obra divina da criação. Nesse momento de escuridão e silêncio, algo incrível aconteceu. Deus, em sua perfeição e amor, tinha um plano maravilhoso. Ele decidiu criar tudo o que vemos hoje: o céu, a terra e tudo o que vive nela. Nesse momento, o Espírito de Deus moveu-se sobre as águas, como um artista se preparando para pintar uma obra-prima. Deus tinha um plano perfeito, e nos próximos dias, ele começaria a moldar e formar sua criação, tornando-a bela e cheia de vida. Qual desses homens de fé foi lançado com mais 2 homens em uma fornalha ardente? Cronômetro na tela.
Um desses homens foi Mesaque. Eles foram lançados a mando de um rei pagão na fornalha de fogo, pois se recusaram a adorar uma estátua gigante de ouro de um deus pagão. Durante o tempo que estavam no fogo, o rei se surpreendeu ao olhar para a mesma e ver que havia um anjo com os 3 homens na fornalha, e que nenhum dano eles sofreram. Vendo aquele ato de fé, o rei se converteu a Deus e a deixar de adorar o deus pagão. Quem liderou o povo de Israel até a saída do Egito? Tempo na tela. Resposta certa: Moisés. Segundo o texto bíblico, Moisés teria nascido no Egito, filho de um casal da tribo judaica de Levi. O texto sagrado aponta que, quando ele nasceu, foi mantido escondido por 3 meses e, então, colocado em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó, então, teria encontrado o bebê e encarregado uma ama que seria sua mãe natural de criá-lo. Ele teria sido, portanto, criado e educado na corte, como um príncipe. Aos 80 anos, entretanto, ele teria se tornado encarregado por Deus, o libertador de seu povo, conduzindo-o para a terra prometida, Canaã, antiga denominação da região correspondente à área do atual Estado de Israel, de parte da Jordânia, do Líbano e de parte da Síria. Moisés foi o maior dos líderes e profetas do povo judeu de todos os tempos, aquele que liderou o êxodo do Egito e a perambulação de 40 anos pelo deserto, enfrentando povos inimigos, adversidades pelo caminho e crises dentro do próprio povo, até ser sucedido por Josué, filho de Nun, e morrer sem entrar na terra prometida. Quem foi o primeiro rei de Israel? Tempo na tela. Resposta certa: Saul. A história de Saul aparece no primeiro livro de Samuel e no livro de Crônicas. Saul era um homem valente, corajoso, decidido e modesto. Tinha uma figura imponente, de alta estatura. Era também popularmente conhecido pela importância da sua família nas tribos de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Como líder do povo, este rei teve um bom início, mas a sua trajetória bastante complicada e turbulenta o levou a perder a coroa. Ele desobedeceu a Deus, tendo uma conduta reprovável. Saul tinha inveja de Davi e tentou matar ele inúmeras vezes. Por fim, em um triste desfecho, Saul tirou a própria vida. Pense bem e responda: quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento? Tempo na tela. Acertou quem respondeu Paulo. As cartas de Paulo, como o nome já evidencia, foram escritas por Paulo e seus seguidores. Existem estudos que abordam que ele tenha sido o primeiro a escrever sobre Jesus nos anos de 57 e 58. A comunicação que existia através de cartas a igrejas e templos e eram consideradas sagradas foram compiladas e registradas na Bíblia Sagrada. Paulo era judeu e perseguia os cristãos antes de conhecer eles de perto. Até que um dia, pouco antes de chegar à cidade, uma luz forte brilhou ao seu redor. Foi ali que ouviu uma voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, então, perguntou: Quem és tu, Senhor? E uma resposta divina veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Se você já leu sobre, responda: qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Aconteceu durante um casamento, em que Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados. Em determinado período da cerimônia foi constatado que havia acabado o vinho. Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A partir dali, Jesus dava início à sua trajetória de milagres que durou no período da sua vida humana na terra cerca de 3 anos. 3 anos pregando sobre o amor e a justiça de Deus, ensinando, desconstruindo o ódio e levando esperança a muitas pessoas que já estavam desenganadas da vida e da medicina. Última pergunta desse quiz abençoado: quem foi o homem mais forte da Bíblia? Tempo na tela. Sansão foi um grande líder militar e juiz em Israel,
conhecido por sua grande força, pelo cabelo comprido e por ser facilmente manipulado pelas mulheres. Se você gostou de ter aprendido mais sobre a Bíblia nesse quiz, curta esse vídeo, se inscreva no canal para aprender algo novo todos os